A paz do Senhor com gratidão a todos os meus irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso Bíblia em um Ano com Comentários. Hoje você está comigo no vídeo 290. Já estamos aí 290 dias, 290 vídeos aprendendo do Senhor. E neste vídeo de hoje, amado, nós vamos ver juntos aí os capítulos 34, 35 e 36 do livro de Isaías. Antes de nós começarmos, oremos ao Senhor para que nos conduza, nos abençoe em mais este dia e de propósito de vídeo. Querido e amado Deus, santo de misericórdia, de graça e de paz, pedimos a Ti nesta hora que o Senhor venha sobre nós com Teu Espírito, ache um local agradável, Senhor, em nosso coração e faz morada, Deus. Nos direciona por esta palavra que vamos ver agora. Faz com que ela também, Senhor, permaneça em nós. Te revela a nós nela. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Você tem visto comigo aí, nos vídeos anteriores, Isaías profetizando sobre tempos vindouros, sobre o que viria para o seu povo, para o povo de Deus e para os ímpios. Vamos continuar aí vendo o que Isaías tem para nós nesses 3 capítulos mais. Capítulo 34. Aproximem-se, nações, e escutem. Prestem atenção, ó povos, que o ouçam a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dele procede. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encherão do sangue deles, as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue, está coberta de gordura. Sangue de cordeiros e de bodes, gordura dos rins de carneiros. Pois o Senhor exige sacrifício em Bosra e grande matança em Edom. Com eles cairão os bois selvagens e os novilhos com os touros. A terra deles ficará ensopada de sangue, e o pó se encharcará de gordura. Pois o Senhor terá o seu dia de vingança, 1 ano de retribuição para defender a causa de Sião. Os riachos de Edom se transformarão em piche, em enxofre, o seu pó. Sua terra se tornará betume ardente, não se apagará de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre, de geração em geração ficará abandonada. Ninguém voltará a passar por ela. A coruja do deserto e a coruja estridente a possuirão. O corujão e o corvo farão nela os seus ninhos. Deus estenderá sobre Edom o caos como linha de medir, e a desolação como fio de prumo. Seus nobres nada terão ali, que possa chamar-se reino, e todos os seus líderes desaparecerão. Espinhos tomarão de assalto as suas cidades, urtigas e sarças cobrirão as suas fortalezas. Será um antro de chacais e moradia de corujas. Criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e bodes selvagens bailarão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si locais de descanso. Nela, a coruja fará ninho, chocará seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. Os falcões também se ajuntarão ali, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Ele designa as porções de cada um.
Sua mão as distribui por medida. Eles se apossarão delas para sempre, e ali habitarão de geração em geração. Capítulo 34. Isaías profetiza aí, aos olhos de Judá, aos olhos do povo de Deus, uma profecia, um julgamento que viria contra as nações. Em especial, ele fala de Edom. Edom aí, dos edomitas, dos vermelhos, povo árabe, que deu origem aos árabes, que vive ao lado oriental de Israel, ao lado oriental de Jerusalém. Hoje você tem aí ao lado oriental de Jerusalém, basicamente ali a região da Cisjordânia, hoje. Mais à frente um pouquinho, Arábia Saudita, também um pouco ali, mas mais ao sul, Iraque, mais distante um pouco Irã. Mas eu acredito ali mais ou menos pela região da Cisjordânia. Mas de que tempos é que ele está falando aqui? Um momento em que o Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Você vê aqui, amado, enquanto eu li aqui, a minha mente foi lá no livro de Ezequiel, que fala também de uma profecia contra Gog e Magog, fala dos últimos tempos. E lá nós vamos ver na frente, ele fala que também foi anunciado daqueles dias, em outros profetas anunciaram. E aqui ele fala de 1 ano, ele traz um período de 1 ano. Ou seja, você percebe que aqui ainda não é o dia não é o dia do julgamento, o dia final, mas é um período de julgamento, um período em que a mão de Deus vai pesar sobre todas as nações, sobre todos os exércitos. Ele fala: prestem atenção, ó povos, aproximem-se nações e escutem. O mundo e tudo que dele procede. O Senhor está indignado e vai matar muitas pessoas ali em Israel. Ele fala aqui especialmente: seus mortos se encherão, os montes se encharcarão do sangue deles. Enquanto eu lia, a minha mente ia exatamente no que eu falei, na profecia de Gog e Magog, que é um momento específico em que as nações vão se juntar contra Israel. E neste momento em especial, o Senhor vai defender Israel. Se você for olhar no contexto histórico, essa profecia de 34 aqui, Isaías 34, ela se encaixa exatamente lá, com a profecia de Gog e Magog. E traz algumas verdades também para nós, alguns ensinamentos. Porque diz no versículo 4, as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus se enrolarão como pergaminho. Isso está prescrito também lá no livro de Apocalipse, que aconteceria no período da grande tribulação. Então temos já como saber que isso acontecerá, e como está parecido com o que temos lá em Apocalipse, no período da grande tribulação. Eu creio que eu e você não estaremos mais aqui, arrebatados estaremos. E o Senhor fala: todo o exército celeste cairá, como folhas secas da videira e da figueira. Qual é o exército celeste que cairá sobre a terra? É o momento, amado, em que a composição dos céus mudará. E aqueles que habitam nos céus, nas regiões celestiais, potestades, principados dos governantes desse mundo, demônios que governam esse mundo, você já compreende isso? Eles cairão à terra e estarão aqui na terra. E o Senhor fala que chegará esse momento, deixou bem claro aqui. E o Senhor chama esse período, ou este dia, como dia de vingança, pois o Senhor terá o seu dia de vingança, 1 ano de retribuição para defender a causa de Sião. Aqueles que se voltaram contra Sião, o Senhor os defenderá. E dá mais detalhes aqui: os rios se transformarão em pinche, enxofre, vai ter muita destruição, e aquela localidade todinha será abandonada, será dada aos animais. É o que o Senhor determina aqui no capítulo 34, quando ele trata do julgamento que Deus trará contra as nações. Vá compreendendo aí o que tem programado de Deus para o povo. Deus não dorme. Às vezes as pessoas até se questionam, né? Se perguntam: Deus, por que Deus permite isso? Deus está só aguardando o momento certo, amado.
tá? Como diz em Apocalipse, está enchendo o cálice da ira de Deus. E ele vai encher, mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai trazer a sua vingança, a justiça sobre essa terra. Você pode ter certeza absoluta disso. Capítulo 35. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplandecer do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança. Com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Capítulo 35 trata conosco do momento em que Deus vai exaltar aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que se voltaram a eles, aqueles que por momento estiveram, inclusive como ele faz aqui menção ao deserto, né? Que estiveram cansados, como ele fala, fortaleçam as mãos cansadas, vão ter a divina retribuição. Vão ter a oportunidade de estar na presença do Senhor. Ele fala do momento aqui de restauração, tanto do espaço físico, geográfico. O deserto vai começar a dar águas, então as pessoas abrirão os olhos, terão seus olhos abertos, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os coxos saltarão, o mudo cantará de alegria. E um período de um panorama de mudança, de um modo geral, você tem aqui. Um período em que um panorama de que aqueles que estavam aflitos se alegrarão. E fala também no final aqui que haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não a tomarão. De um modo geral, aqui você pode entender como Isaías anunciando tanto Jesus Cristo, como se nós podemos entender que Jesus é este caminho aí, e na vinda dele essas coisas aconteceriam como aconteceram, você já sabe, né, de tudo isso aqui. E nele os insensatos não passam, os impuros não passam, só os redimidos andarão por ele. E também fala aqui você pode entender também de uma forma que às vezes uma profecia ela serve para mais de um entendimento. Ela serve para o entendimento no momento, e Deus traz a nós outra revelação em cima da mesma profecia em outro momento. Eu creio que em um momento serviu para anunciar Jesus, mas eu creio também que ela serve para anunciar algo que está predito também no livro de Apocalipse, já no reino milenar.
Depois que aconteceu a grande tribulação, depois de todas as catástrofes que vão acontecer, vai vir o reino do milênio, que é chamado. 1000 anos em que Jesus reinará pessoalmente na terra. E neste reinado, que será em Sião, será em Jerusalém, a palavra de Deus diz que vai ter um caminho que levará as nações, os santos de todas as nações, para Jerusalém, para entrarem, oferecerem sacrifícios e ofertas ao Senhor Jesus lá em Sião. Então eu creio também que encaixa-se nesse fato que acontecerá e nessa passagem que também acredita em outros livros. E aí você vê a importância de conhecermos o máximo possível da Bíblia, buscarmos entender para a gente ir encaixando cada profecia, cada palavra que pegamos aqui. Capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então Dilaques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no arqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando a sua confiança. Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar? Faça agora um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu, pensam que o meu senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos?
Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Capítulo 36, temos uma pausa de profecias e entramos na história. Aqui, Isaías relata um momento específico do reino de Judá. Um momento em que Senaqueribe já tinha dominado a maioria das cidades de Judá e estava sitiando Jerusalém. Nós já vimos essa passagem, você deve lembrar, de Senaqueribe, lá no livro, se eu não me engano, de 2 Reis ou de 2 Crônica. Nos dois eu acho que fala sobre Senaqueribe. E aqui, contexto histórico. Um contexto que já inclusive debatemos muito. Eu só chamo a sua atenção para uma coisa. Se você observa aqui, tem o secretário Sebna. E lá no começo do livro de Isaías, não sei qual capítulo, nós falamos sobre ele. Teve uma profecia específica de Deus contra ele, você lembra? Quando Deus falou que ele tinha planos e Deus ia passar ele ele que se exaltava, Deus ia colocar ele para ser menor do que era. E ia levantar outra pessoa para ser o administrador do palácio. Eliaquim, se eu não me engano, filho de Hilquias. Deus ia exaltá-lo no lugar de Sebna. E aqui você já vê isso acontecendo na prática, já tinha acontecido. Que até então Sebna era o administrador do palácio. Aqui ele já está como arquivista ou secretário, né? Depois daquela profecia de Isaías. Isso a título de conhecimento para você entender. E dá para fazer pregação disso daqui. Aquele que Deus humilhou e botou o que era humilhado no lugar dele. E no mais, no contexto histórico de novidade aqui, nós temos as informações que já colhemos antes, já pregamos, já lemos e já entendemos isso daqui. É o povo da Síria, o rei da Síria, os comandantes do exército da Síria, tentando intimidar o povo de Deus, o povo de Jerusalém. E eu não sei se você lembra o desfecho dessa história, mas o povo, o exército da Síria intimidando, fizeram cerco, mas não conseguiram êxito sobre Jerusalém, porque o Senhor os livrou. E eles aqui, de certa forma, afrontam a Deus. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês? E eles falam, Eliaquim, Sebna pede para eles, fale por favor, só para que a gente entenda, não fale para todo o povo não. Que era com a tentativa de não intimidar o povo. E ele fala, não, eu não vim falar só para vocês, eu vim falar foi para o povo mesmo. Eu quero é que o povo saiba que o meu Senhor, o rei da Síria, vai vir e vai destruir vocês todos. Só que eles, amado, nessa hora, mesmo Eliaquim, mesmo Ezequias, nesse momento não fazia bem o que agradava a Deus, não estava firme com Deus. Deus os salvou porque o povo da Síria foi arrogante contra Deus. Disseram que Deus não poderia os livrar, porque os outros povos, você vê povo tal, povo X, povo Y, os deuses dele não livrou, e o de vocês também não vai livrar. Só que eles bateram de frente com o Senhor Todo-Poderoso. E o Senhor, amado, ele é varão de guerra, ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha, ele entra para vencer. E esse mesmo Deus que estava aqui ao lado de Jerusalém, está hoje ao lado de Jerusalém. Você pode ver as guerras comendo lá, mas Deus é o Senhor de Jerusalém, é o general de Jerusalém. Ele é o general da minha e da sua vida. E ele não vai perder guerras contra aqueles que afrontam o seu santo nome. Você pode ter certeza disso. E de lição prática para nós no dia de hoje, é que mesmo que o inimigo venha e faça milhares de falácias, venha tentar lhe intimidar, dizer que ninguém resistiu, você também não vai resistir,
Você não é qualquer pessoa e você não serve qualquer Deus. Você serve o Deus verdadeiro, Deus poderoso, o Deus que é capaz de te dar toda a sorte de bênçãos e os livramentos necessários para você suportar a pressão, a intimidação que o inimigo vai fazer contra você, ou que ele tentar fazer contra você. Você saiba e tem que saber que você é mais do que vencedor. O Senhor, ele tem um peso e uma mão para aqueles que são ímpios, injustos e praticam o mal. E o Senhor tem outro peso e outra mão para abençoar aqueles que buscam a sua face, aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele. Nós vimos isso também aqui nos capítulos anteriores. Eu espero que você esteja colhendo das mãos de bênçãos do Senhor, que você esteja aproveitando, esteja preparando-se para o momento máximo ainda em que Deus virá julgar os povos, em que Deus virá trazer juízo sobre essa terra, e que o Senhor possa alegrar o seu coração naquilo que você hoje, quando olha para o mundo, não vê motivos para alegria. Saiba que o Senhor está preparando todas as coisas, e se alegre, talvez não no que você vê hoje, mas se alegre no Senhor e na perspectiva que você tem, na esperança que você tem de coisas futuras. Esse tem que ser o motivo da nossa alegria. Fique em paz, que o Senhor te abençoe, te acompanhe, te guarde, te dê aí uma tonelada de paz. O Senhor é contigo.